É muito complicado para lidarmos com o mundo. E esse é um dos problemas que enfrentamos em uma base contínua. E então a questão é: o que você faz com relação a isso? Se você ignorar, fica pior. Então ignorar não funciona. E então sabemos o que não funciona. E assim, se você ignorar, não funciona. Então, cuidar disso pode funcionar. E esse slot é muito bom na mitologia do herói. Este promove a ideia de que se houver um dragão na vizinhança, digamos que se esconder no porão só faz com que ele cresça. É hora de sair e enfrentar essa coisa. As histórias gerais são: você pode ser morto porque é um dragão, mas só pode. Não quer dizer que definitivamente você vai ser morto. Se acontecer de te atacar às 3 da manhã em casa, quando você está de ressaca e foi um dia ruim, e você não tem uma espada e seu escudo em mãos, que é geralmente o que acontece com as pessoas que evitam coisas, então não é algo que deveria ser recomendado. Quanto tempo você gasta mantendo uma casa? Bem, muito. Por que isso? É porque a casa desmorona porque você é estúpido. Por isso a casa desmorona. Bem, porque você faz consertos errados ou você ignora as coisas, certo? A casa desmorona porque você é incompetente. Mas mesmo se você for competente, a casa desmorona. Certo? É apenas entropia. Então as coisas tendem a desmoronar por conta própria. Então você só tem que correr como um louco, apenas para mantê-los fazendo o que deveriam estar fazendo. E então, é claro, isso é complicado por sua cegueira intencional e inadequação como pessoa reparadora, e recusa em comparecer a todas as outras coisas. E essa é uma ideia muito clássica. A ideia de que a Terra é periodicamente mudada por duas razões. Uma é: coisas desmoronam. Apenas entropia. É entropia direta. As coisas desmoronam por conta própria. E essa é uma das coisas que temos que enfrentar. E então, a taxa em que as coisas desmoronam é poupada pelos pecados dos homens. Essa é a outra ideia. E você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Por que você sabe? Seu carro quebra na estrada e você pensa: Deus, isso é tão inconveniente. E então, você levanta as mãos para o céu, e então há uma parte de você no fundo da sua mente que vai: Deus, eu conheci aquele toque, aquele alarme de aviso que eu não estava prestando atenção. Realmente significou algo. Você sabe, e eu sabia que deveria ter prestado atenção nisso. E eu não. E agora estou na situação em que estou agora. E eu sei. Aposto que isso acontece com as pessoas 2 ou 3 vezes por semana, quando eles fazem algo estúpido, que eles sabem que não deveriam ter feito isso. Eles disseram a si mesmo para não fazer, poucos segundos antes. E eles sabem. A voz diz: não faça isso. Sim, você faz. Você é acertado exatamente da maneira que sabia. Você foi pego por isso. E então você está ferido duplamente, porque não só se desfez, mas você é o idiota que fez tudo desmoronar, sabendo muito bem que iria desmoronar, e ignorou. E essa é a ideia por trás da noção de que existem 2 razões pelas quais as coisas desmoronam. Entropia termodinâmica é a tendência das pessoas de não atenderem às coisas que elas sabem que devem atender. E em parte fazemos isso porque, se surgir um problema, ele sempre se denuncia, a menos que seja um problema muito pequeno e você está abordando isso voluntariamente.
sempre se anuncia com uma emoção negativa e não é de admirar, porque é um problema. E uma das respostas lógicas é se congelar diante do problema. Mas é claro, se é um problema que precisa ser tratado e resolvido, congelá-lo e se afastar-se dele não é uma boa solução. Porque uma vez que as coisas tendem a desmoronar por conta própria, se você simplesmente deixar a coisa como está, isso é problemático. Só vai piorar, não vai melhorar. O que é uma das coisas muito chatas na vida. Então, por exemplo, se você receber uma mensagem de aviso do Departamento Fiscal, a probabilidade de ignorar e fazer isso ir embora é zero, certo? O que vai acontecer em vez disso é que quanto mais você ignora, maior ele se tornará. E se você ignorar por tempo suficiente, então se transformará em algo grande o suficiente para comê-lo. E isso será o seu fim. É inacreditável o grau em que a nossa sanidade depende de uma estrutura sociológica funcional. E aqui está o porquê. Bem, primeiro de tudo, você meio que precisa saber o que fazer todos os dias. Você tem que ter uma rotina, porque você é um animal. Você sabe, se você tem um cachorro ou um gato, cães são realmente um bom exemplo. Cães gostam de rotina. Eles gostam de ser levados para passear várias vezes por dia. Eles devem ser levados para passear. E eles ficam doentes rapidamente se você não fizer isso. As crianças são exatamente da mesma maneira. Agora você pode enxergar, certo? Mas ainda assim, você sabe. Você precisa saber aproximadamente quando você deve se levantar. Deve ser aproximadamente a mesma hora todos os dias. Você precisa saber aproximadamente quando você vai comer. Você precisa saber o que vai comer. Você precisa saber com quem vai comer. Você precisa saber onde comprar a sua comida. É como 80% da sua vida, 70% da sua vida, algo assim, consiste naquelas coisas que você vai fazer todos os dias, que você repete. E essas são frequentemente as coisas que as pessoas pensam como os elementos triviais da sua vida. Mas uma das coisas que eu gostaria de apontar para você, se você fizer a matemática, eu fiz isso com um cliente meu que estava passando por um momento difícil para colocar seu filho na cama. Eles estavam brigando todas as noites e eu sabia naquela época. Os estudos indicam que a maioria dos pais gastam apenas 20 minutos por dia, de 1 a 1 com seu filho. Agora, a razão para isso é que as pessoas estão ocupadas e na verdade não é tão fácil desmaiar 20 minutos de 1 a 1. É muito mais tempo do que você pensa, mas é só isso, 20 minutos. Ele está gastando cerca de 40 minutos por dia lutando com esse garoto, tentando fazer a criança ir para a cama. E isso não é muito divertido. Você pensa bem, é só ter uma briga com a criança para ir para a cama. Mas não. Se acontecer todos os dias, é uma catástrofe. Então você faz a matemática. Então direi 5 horas por semana por uma questão de argumento. Só para simplificar, são 20 horas por mês, são 240 horas por ano, são 6 semanas de trabalho de 40 horas. Então, aquele cara estava basicamente passando 1 mês e meio de trabalho, não fazendo absolutamente nada, mas tendo um péssimo tempo brigando com seu filho, tentando levá-lo para a cama. Horrível, né? Isso é muito tempo para gastar fazendo algo assim. Se você quer realmente ter um relacionamento positivo com alguém, porque é muito punitivo, e então você precisa de estrutura, você precisa de previsibilidade, e você precisa de mais do que você pensa, apenas para mantê-lo. Agora, se você tiver sorte e talvez um pouco estranho, você pode desviar 5% da norma, ou 10% da norma, ou algo assim, com cuidado e cautela. Você pode ser capaz de se safar com isso, e você pode ser capaz de sustentá-lo ao longo do tempo, e as pessoas podem tolerar você se você fizer isso, ou talvez você tenha muita sorte. Por acaso, você é criativo, mas razoavelmente bem montado, e as pessoas ficarão realmente felizes que há algo idiosincrático e único em você. Mas mesmo nessas circunstâncias, principalmente o que você quer é ter uma rotina, ser disciplinado,
ser previsível. E então, a outra coisa que você precisa, porque essa é uma das coisas, eles superestimaram o grau para o qual a sanidade era uma consequência de ser devidamente estruturado internamente. Porque, do ponto de vista psicanalítico, você é uma espécie com ego, e esse ego está dentro de você, e claro, repousa sobre uma estrutura inconsciente. Mas o propósito da psicanálise é resolver essa estrutura inconsciente, e o ego em cima disso, e torná-lo um indivíduo totalmente funcional e autônomo. Mas há um problema com isso, porque a razão pela qual você está dizendo como totalmente funcional e o ser humano autônomo não é porque você organizou sua psique, mesmo que isso seja importante. A razão pela qual você está dizendo que você está bem organizado inconscientemente e o ego é porque as outras pessoas podem tolerar você por perto por um longo tempo e algemará você pela nuca. Toda vez que você faz algo tão estúpido que as pessoas não gostarão de você permanentemente se você continuar. E então, o que as pessoas estão fazendo uma com as outras, o tempo todo apenas sem parar, está transmitindo sinais de sanidade para frente ou para trás. É como você sorrir para as pessoas se elas estão se comportando bem. E se elas não estão se comportando corretamente, de uma maneira que você gostaria de vê-los, você franze a testa para eles. Você os ignora. Você os evita. Você vira os olhos para eles. Você faz cara de nojo. Você não os ouve. Você os interrompe. Você não cooperará com eles. Você não vai competir com eles. É como você está explodindo em sinais. Ele apenas compõe toda a sua interação social. É por isso que enfrentamos e temos demonstrações emocionais em nosso rosto. Estamos olhando nos olhos dos outros. E nós sabemos sabemos o máximo que podemos sobre o que está acontecendo com o outro, visto que nós temos acesso imediato para o conteúdo da sua consciência. E, em parte, o que você está fazendo com a sua rotina é estabelecendo-se.